pessoas pensam que Jacó, quando saiu de casa, a casa do pai, depois de ter enganado o pai, traído o irmão, ele era um adolescente. Sabe quantos anos ele tinha? Quando ele saiu? Ah, Quantos? 77 anos. Adolescente. Tá entrando na pré-adolescência. Mas ele vivia na Barra da Saia da Mãe com 77 anos. Nossa. A experiência dele com Deus no Val de Jaboca aconteceu 20 anos depois, portanto com 97 anos. Um cara que viveu 147 anos, só vai ter uma experiência de conversão verdadeira aos 97 anos. Quinta história incrível. É, muito bonita essa história. Vale fazer um especial então depois Vale sobre Jacó. Vamos? Vale Vamos a fazer? pena, vale a pena. Mas hoje a gente vai falar sobre Bíblia. Sobre por que acreditar ou não na Bíblia, né? Exato. Por que você escolheu esse tema, pastor? Bom, eu escolhi esse tema... É uma pergunta que te fazem? Você sente essa necessidade de falar sobre isso? Porque veja bem, nós vivemos num mundo plural, certo? Certo. E no mundo plural, você tem muitas religiões, algumas históricas, antigas, com cada uma com seu livro sagrado, né, como o Alcorão, como os Vedas e tantos outros. E a Bíblia é um livro, penso eu, único, singular, incomparável. Para você ter uma ideia, é o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo. É o livro mais publicado no mundo, já passam de 4 bilhões de exemplares. Poxa. A Bíblia, ao longo dos séculos, tem sido o livro mais amado e, ao mesmo tempo, o mais perseguido, mais odiado. A Bíblia tem, Vilela, sobrevivido e prevalecido diante das fogueiras da intolerância. Muitas vezes ela foi perseguida a ponto de se eliminar as cópias, ou queimadas, ou rasgadas, ou escondidas, ou proibidas. E ela prevaleceu diante de todos esses ataques. Segundo, a Bíblia é o livro que prevaleceu também em face dos ataques dos críticos, às vezes até ácidos ataques. Por exemplo, ultimamente você encontrou o livro do grande patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins. Ele escreveu um livro, Deus, um Delírio. Gênio egoísta, Deus, um delírio. Então, a ideia é a seguinte: vou desconstruir a Bíblia, vou acabar com a Bíblia, vou desacreditar a Bíblia, vou torná-la ridícula às mentes mais brilhantes. Hoje, o livro Deus, um Delírio está esquecido nas prateleiras. Verdade. Daqui a pouquinho, está coberto pela poeira do tempo. Porém, a Bíblia continua sendo mais e mais traduzida para outros idiomas, mais e mais publicada, mais e mais divulgada. Por uma razão simples. Ela não é uma palavra apenas humana. Foi escrita por homens inspirados por Deus, mas ela nasceu no céu. Ela é um livro inspirado por Deus. E o que significa isso? Quando você diz que a Bíblia é um livro inspirado, a palavra que aparece lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, é teopneustos. E a palavra teopneustos no grego literalmente significa o sopro de Deus. Teopneustos. Então, é como se Deus estivesse soprando a sua palavra. A origem não é humana, é uma revelação de Deus. Ela é palavra de Deus. Mais tarde, vem um teólogo, Karl Barth, teólogo suíço, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas ela não contém apenas, não, ela é a palavra de Deus. Qual a diferença entre um livro que contém a palavra de Deus e outro livro que é a palavra de Deus? O que contém, por exemplo, eu posso escrever aquele livro ali e nesse livro conter a palavra de Deus. Eu emito valor de juízo sobre a palavra de Deus. Entendimento da palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus. O único livro na história que é inspirado por Deus é a Bíblia. É a palavra de Deus. É um livro inspirado. Mas isso essa abertura que você fez, eu acho ela muito poderosa porque se ela não é a palavra de Deus, se é uma mentira,
Por que ela é tão perseguida? Por que ela incomoda tanto? Porque se não é a Exatamente. palavra de Deus, deixa ela aí. Deixa aí. Por que eu vou tentar destruir? Por que eu vou tentar queimar algo que eu não acredito, algo que não tem valor nenhum? Que é inofensivo não tem valor. Exato. É quando, parece que há um tempo atrás, um dos ministros da nossa corte entendeu que não deveria ter uma cópia da Bíblia nas bibliotecas, porque o país é laico e não deveria privilegiar. Eu achei curioso, porque a Bíblia, mais do que palavra de Deus, é o livro literário mais importante da história. Se pelo simples fato de ser o mais divulgado, mais publicado, mais traduzido, mais espalhado, só por isso. E a parte histórica dela também, o que ela retrata, né? Retrata da história da humanidade, o pensamento humano, a história da redenção. Então, ela é singular nesse particular. Mas tem um outro aspecto. Além de inspirada, a Bíblia é um livro inerrante. O que significa isso? Que ela não está sujeita a erros, a falhas, a contradições. Por exemplo... Mas tem um movimento de tentar atualizar a Bíblia. Né? Isso é uma bobagem, mas eu vou tratar disso. Tá. Veja bem, qualquer obra que você pegar, seja na área da ciência, seja na área da filosofia, da sociologia, da antropologia, ou de qualquer outra área da ciência, do saber humano, você escreve hoje, você vai ter outras pessoas que vão se opor no sentido de contrapor, no sentido de negar, no sentido de dizer não é bem assim, ou daqui a pouco você vai precisar atualizar esse conteúdo, porque ficou arcaico, ultrapassado, obsoleto. Normal. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada nem ressignificada, porque ela não é nem nova nem velha, ela é eterna. Jesus disse que a Escritura não pode falhar. E Isaías 40 vai nos informar, versículo 8, que a palavra de Deus é eterna. Então, é curioso, eu estou expondo agora na igreja, lá em Pinheiros, o livro de Amós, na Escola Bíblica Dominical. E Amós viveu há 700 anos antes de Cristo. O relato que Amós faz, Vilela, da sociedade daquele tempo, é um retrato nu e cru do que está acontecendo hoje. Os dias mudaram, a população mudou, os valores morais mudaram, o entendimento de sociedade mudou, mas o homem é o mesmo, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas mazelas, às mesmas injustiças. E a palavra de Deus conta a história antes dela acontecer. A Bíblia, nesse sentido, eu estou dizendo, ela é inerrante. Ela não contém erro. Não contém falha. As aparentes contradições, elas são claramente esclarecidas quando você entende bem. Até do ponto de vista da ciência. Há um cientista que disse o seguinte: a Bíblia corretamente interpretada, a ciência corretamente entendida, jamais entrarão em choque, porque ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Então a Bíblia escreve a história antes dela acontecer. Terceiro aspecto, ela é inspirada, ela é inerrante e, em terceiro aspecto, ela é infalível. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que ela disse que iria acontecer, vai acontecer. Ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Não há previsão da Bíblia que diz, não, isso aqui acertou 80%. Acertou 80% e falhou em 20%, não é palavra de Deus. Deus não pode falhar, porque Deus é eterno, ou seja, Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Ele está fora do tempo, né? Ele está fora do tempo, existe, além do tempo. Além do tempo. Para ele, um dia, 1000 anos é um dia. Então, ela é também infalível. Mas o que é importante afirmar ainda, nessa fase inicial, é que ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é espírito e vida. Essa palavra, na medida que você lê a Bíblia, estava brincando agora com ele, de dizer quantas vezes leu, a última vez que leu, quando você lê a Bíblia lê você.